Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Na Mira do Trader, segunda-feira, 10 horas e 29, dia 6 de fevereiro de 2023. Temos uma manhã nublada, agradável aqui em São Paulo, sol entre nuvens. Eu desejo muito sucesso, que a Top Trader seja uma variável positiva na sua trajetória. 26 graus marcam os termômetros. Vamos em frente, firmes na luta. Queridos, semana passada eu vou abrir aqui para a gente fazer o racional aqui do mini índice, né? Eu falaria em compra nesse momento, eu já vou explicar por quê. Eu fui informado pela diretoria do Cartesian que o programa seria descontinuado a qualquer momento. Ele continuou funcionando quarta, quinta, sexta e hoje realmente ele não logou, como diria o poeta, né? Então eu acredito, eu não sei se é reversível ou irreversível, mas até um segundo aviso o programa está realmente descontinuado, o que é uma pena porque tem excelente qualidade, mas a gente sabe que não é fácil também manter equipe, são profissionais altamente capazes, portanto bem remunerados, tem a questão da Bovespa, dos servidores, estrutura física, que Deus abençoe a todos os envolvidos. Eu fui sócio da plataforma nos anos, uma parte de 2011, eu fui sócio 11, 12, na verdade 12, 13 e uma parte de 2014, né? Então até alguns me inscreveram, eu já não estou na plataforma há 9 anos, mas enquanto estive lá, fui um trabalhador incansável e como em outras parcerias que estive também, portanto lamento profundamente. Vamos em frente, firmes na luta. Por isso você não pode depender de uma plataforma só. Aqui eu uso o Broadcast, eu uso o TradingView, Investing e também o Cartesian, né? Então quando corre um fato como esse, a gente vai tocando o barco. É claro que faz muita falta, mas a gente toca o barco. Então o primeiro motivo, né, pelo qual eu acredito que faça sentido falar numa compra aqui, inclusive para swing trade, está testando uma LTA. LTA que gerou uma forte movimentação a partir de 13 de dezembro até o dia 29 e posteriormente iniciando-se no dia 13 de janeiro até 26 recente. Inclusive com topos mais altos, né? Será que esse fenômeno, esse movimento, este padrão repetir-se-á, como diria Jânio Quadros? Eu acho muito provável que sim. Acho muito provável que sim. Então a gente falou em compra ali a 350 por ali, né? Vou colocar um gráfico de 15 minutos. Eu penso que até pelo rompimento falso que está se materializando aqui do 108,465, a gente tenha realmente o teste aqui de 108,840 e provavelmente 109,080 ainda de manhã, conforme eu falei lá no programa Reader. Então, uma vez feita a introdução... durante a gravação, o pessoal gosta de... Pô, professor, onde pode chegar durante a gravação? Pelo menos 108,800, onde está a média de 21 aqui no 15 minutos. Vamos ver no 30. 108,800 ou no próprio 109,080. Durante a gravação, 108,800, acho possível chegar. Que daria aí 450 pontos. Mas durante o dia vai além, no meu entendimento. Então, agora eu vou prestigiar os nossos amigos do YouTube, alunos e alunas. Sempre com muito carinho, amizade, consideração. Vendendo sempre, entre aspas, vendendo, né, uma experiência real, sem ilusões, né, de forma correta e bastante sincera. Zé Roberto Pimentel, Zé Roberto é o nome do meu primo. Vamos voltar a ir até a arena, ver os jogos. Às vezes ele assiste o programa. Anon, disponha. Querido amigo Everson, boa tarde, professor. Ele pede Trissu e Camil, né, e parabeniza pelo trabalho. É uma honra ter você aí conosco. Eu sempre faço questão de colocar o código aqui, porque às vezes é um ativo que eu não conheço, que tem código parecido. Aconteceu recentemente, né? Mas nesse caso não, acho que é atriz mesmo, né? Então
pelo profundo respeito que a gente tem aos alunos, a gente tenta o código. Às vezes é meio óbvio, né? Mas às vezes não. Às vezes você fala, pô, esse código é de tal ativo e não é, de alguma outra ação. Às vezes muda uma ou duas letras. Certo? Bom, Trisul não é a petroquímica, essa daqui é uma empresa ligada ao setor de real, de construção, que a gente pode traçar aqui uma LTA. O pregão não fechou ainda, mas por enquanto está perdendo essa linha, o que não é bom para o ativo. Só que é aquela história, né? Muitas vezes faz fundo quando você menos espera. Agora, sendo bastante realista, nós temos um eixo de topo duplo acionado, a 3,60 com alvo a 3,40. Então, se eu fosse comprar essa ação, eu dividiria em 2 ou 3 entradas, dividido em 2 ou 3 pregões, porque você vai conseguir compor um preço médio interessante na minha visão. Por exemplo, compra hoje, deixa uma sombra inferior, compra amanhã e quarta, você pega aqui a negação do topo duplo. Se você divide os lotes, ela cai até 3,50, até os 3,40, você forma um bom médio. Seria uma estratégia que eu utilizaria para esse ativo. E a assimetria, né, é um ombro, cabeção, ombro invertido. Então ela favorece a compra. Perfeito? Nosso querido amigo pediu Camil. Pessoal, eu já fiz todas aquelas iniciativas matinais, né, os informes, abertura, reader, panorama, agora YouTube. No período da tarde eu farei live, stories e também o clique. Camil foi a primeira empresa a divulgar os seus números em 2023, porque Camil tem o lance, como diriam os jovens da safra de arroz. Camil é uma ação que já esteve em nossas carteiras na Top Traders. Duas situações, ombro, cabeção, ombro invertido. Por outro lado, está acionando um pivô na perda de 7,82. Eu compraria. Eu não compraria aqui em cima. Mas aqui embaixo, podendo formar um fundo duplo e tendo aqui um possível eixo também, 8,37, acho que vale a compra. Agora, tem um gap, ó. 7,61, 7,70. 7,61 é um ponto que o ativo pode chegar? Pode, mas se ela disparar, você fica de fora. O que eu faria? O mesmo raciocínio de TRIS3. Por exemplo, eu tenho 30 mil para colocar no ativo. Eu compraria 10 hoje, 10 amanhã, 10 na quarta. Tenho 21 mil, 7 hoje. É um momento que pede esse tipo de manobra, é uma estratégia, né? Estudar o gráfico é uma coisa, encaixar a ordem é outra. E tem mais, né? Aqui tem um ponto que deve estar na memória do mercado também, que é o 7,79. Eu dividiria em 3 lotes. E para quem está no barco, eu deixaria o barco, toca o barco aí, ok? Comentem, né? Atuem nos comentários, deixem o like, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal. Muito bem. Então, agora eu vou fazer aquela carteira hipotética, as outras carteiras são reais, essa é hipotética, para que nós possamos acompanhar os ativos ligados ao caso Americanas. Ambev, né, é aquela história que eu conto, não faz muito sentido pensar em comprar Ambev com tantas opções, né, pelo caso dos sócios, em razão deles estarem envolvidos aí. Americanas, rompimento da média de 21, né, acima de 1,82 ela pode voltar aqui a 2,10. Acho provável esse movimento. Depois daquela pastinha que eu tenho lá, que eu tinha no cartezinho, eu vou fazer por aqui também, dos ativos fixos. Vou montar mais tarde. Bepac para mim tá dando sopa, né? Então ela tá escorregando aqui, mas acho que vai formar fundo. Gemate para o alto e avante. É uma correção que gera oportunidade.
E a gente tem LJQQ3, que é quero. O ativo, a gente pretende, né, talvez um fundo triplo, fazer uma troca. A gente tem essa ideia para ela e para a MER. A minha estratégia em relação a MER e VIA é perceber o momento onde as duas trabalham com o mesmo preço, avaliar a volatilidade, os gráficos. Então, VIA está na parte baixa aqui de um canal. Mas nada impede também, pessoal, que a gente troque a posição, por exemplo, a um ativo que é candidata também a receber esses valores, né? Uma ação que a gente tem em carteira e que a gente pode, de repente, migrar para ela, que é a MAR. Eu acho uma ação super descontada, subavaliada. Não é possível também que a gente aloque os valores em Amar. Aí tem a Emiglu. A Emiglu forma aqui um mastro bandeira, rumo aos R$5. Uma das maiores beneficiadas por tudo que ocorreu junto com o Mercado Livre. O Mercado Livre, temporada de balanço, está muito longe de média, então ela trabalha de forma errática, mas deve voltar a subir se a gente observar o ativo sob a ótica de semanal, por exemplo. É simplesmente está muito longe da média, então trabalhando na parte alta, no Morobus do anterior, tal, assimetria altista. E aí chegamos em Sambi, né, que está longe de ser minha preferência no setor bancário. Nós a trocamos, inclusive, recentemente. Teve seus números fracos, só que provavelmente já está no preço também. Entre a compra e a venda eu compraria, mas eu não escolheria comprar esse ativo, digamos assim. Muito bem. O milho, ele luta aqui para formar fundo. Talvez nós estejamos diante de um fundo mais alto que o anterior, né? No mundo ideal vai começar a subir para romper R$90, né? Aqui tem um fundo anterior a 90,15, essa máxima foi 90,05 e tem a média de 21, quer dizer, uma tripla região de resistência. E aí eu chego aqui no DI1F25. O DI, ele está subindo na esteira do exterior e dos conflitos internos aqui, essas críticas ao Banco Central, meta de inflação. Nesse patamar, se eu fosse fazer alguma coisa, eu venderia DI, começaria uma venda hoje, talvez metade ou um terço da posição. Em relação ao dólar, que nós temos uma venda com média de 5,350. Um candle suspeito aqui que vai formar topo. Não. Existe o sinal. Uma mistura de pinça com engolfo, enfim. Se formar um topo mais baixo que o anterior, depois houver a perda de 5,172, haverá um pequeno pivô de baixa, capaz de trazer o preço na média de 21 ou na região de 5,153 ou mesmo aqui 5,166. Acho que o caminho mais provável. Mini índice nós avaliamos. E aqui eu teria o IBOV. Esse estudo do IBOV eu deixei preparado para hoje. Eu fiz no... Ele não tá tão perfeitinho porque eu fiz manual lá no aplicativo, no celular. Mas até para não esquecer, para poder trazer hoje na segunda, eu acho que é um estudo até disruptivo, porque você tem realmente aqui Tudo bem, né? Pode descer até o 107,245, né? Que é a mínima aqui do dia 17 de novembro, pode, mas é inegável que nós temos um ombro-cabeça-ombro invertido, um canal de alta e está na base do canal. Então, na minha visão, vai formar fundo e hoje, eu não vou dizer que vai subir forte à tarde, mas o mercado deve fechar positivo. 5 sessões verdes na semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta.
Por essa razão principal aqui do ombro cabeça ombro invertido e da simetria que favorece a compra. Aí nós chegamos no BOVA11, eu fiz o mesmo estudo, claro, pode descer até 103,53, mas eu acho improvável porque tem LTA. Entende? Mas pode, sempre pode. Né? É um ombro, cabeça, ombro invertido. Se eu trago aqui a tela, por exemplo, um gráfico semanal, eu vejo claramente a figura e aí enxerga-se uma simetria em V, né? Que reforça no BOVA11, reforça no IBOV essa leitura de alta por curto prazo. Onde que seria o alvo para o IBOV? 120, 750. Né? O desafio dos 120 mil pontos, que não bateu em janeiro. Aconteceu muita coisa, principalmente o caso da Amer, né, que não estava no script. A gente nunca imagina que vai ter algo que envolve bandidos, né, no mercado, mas acontece. Né? Então, bandido é bandido, né? Ele age fator surpresa, tal, enfim. E eu confesso que eu não coloquei na conta aí para fazer a projeção o feriado chinês também que tira a volatilidade de mercado. Ok? Teve um volume muito baixo em janeiro, de forma, assim, digamos, na média, tal, então... Mas em fevereiro deve buscar os 120, sim. Aí a gente chega aqui no Ibovespa em dólares, né, o mercado muito descontado para estrangeiros, tanto que eles estão comprando. Vamos ver aqui. Ingressaram no dia... Foi quase 16 bi em janeiro. Agora em fevereiro, 2 pregões que nós temos conhecimento, eles compraram nos dois. 466,636. Já são 858,524. Agora no mês de fevereiro. Estão comprando de forma contínua. Aí eu chego no DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, está desenvolvendo fundo. Caiu durante muito tempo. Não tem sinal de topo, né? Tem 2 soldados brancos, portanto. Depois do payroll, o dólar ganhou muita força, isso é evidente. Mas já havia um sinal na quinta-feira, esse sinal aqui é o Piercing Line Pattern ou padrão penetrante. E eu chego no MME, que mede fluxo para mercados emergentes. Tem 2 topos anteriores, ó, número 1 e número 2, ele está um pouco abaixo. Tem esse gap, enquanto não voltar acima de 1032, 1033, realmente pode desenvolver topo, porque tem um ombro, cabeça, ombro aqui. Vamos ver como é que será esse movimento. Agora, na Europa, não. Na Europa, ó, correção até o topo anterior no índice DAX, média se aproximando do preço, Eurostock 50, idem. Bolsa de Paris também, ó, tocando o topo anterior, Reino Unido está abaixo do topo anterior na média de 5, mas alcançou máxima histórica, né, na semana passada. Não. Aí eu chego no EWZ, né, as bolsas americanas estão fechadas, o EWZ está em leve queda aqui no... Queda moderada, vai, digamos, no pré-mercado. Dá para ver por aqui também. Caindo 0,94. No Yahoo Finance. Pessoal, comprei nesse site Girafa aqui, foi uma boa compra. Comprei a TV, instalei, deu tudo certo. Eu tinha comprado no Kabum, a TV veio com problema, né? Agora deu certo. Então... EWZ está aqui num eixo importante, deve abrir caindo, reagir, enfim, é uma região, na minha visão, de oportunidade. O BZQ está desenvolvendo fundo, né? Está subindo no pré-mercado, deve repicar aqui até 19 dólares e tal, mas eu não vejo nenhuma figura macro, uma grande ameaça. Agora o VIX, se realmente subir um pouco mais, pode dar uma venda média. Ele até sai aqui fora do território delimitado pela média de 21, mas ele volta. Nada mais é que um pequeno canal
que orienta o VIX nesse momento. A gente consegue traçar aqui as retas de forma paralela. Aqui um desenho de uma cunha. Vamos tocar a linha superior, pode depois descer, né? Fazer aquela história que eu falo que é o cano, né? Bate na parte de cima, a água volta, bate na de baixo, até estourar o cano para um dos lados. E as bolsas norte-americanas, os futuros estão em queda, 0,63 o Dow Jones, 0,85 S&P 1,12 o índice de tecnologia Nasdaq. Vamos ver como eles fecharam na sexta-feira. O Dow Jones ele está armando aqui o rompimento desse triângulo, né? É praticamente no curto prazo uma correção. É mais correto falar que é uma acumulação. O índice de tecnologia Nasdaq rompeu aquela famosa LTB que vocês sabem, se distanciou da média de 21, então essas correções no intraday, por exemplo, que a gente olha no mercado futuro são naturais, absolutamente admissíveis dentro do movimento de recuperação esperado. O índice de tecnologia Nasdaq rompeu um largamento, encontrou resistência aqui a 12.270, é absolutamente normal, também admissível a correção, zigue-zague ascendente. E chama atenção os títulos americanos de 10 anos, né? Pós-payroll, o mercado fala num Fed mais agressivo, vai adiar o corte de juros, aquela coisa toda, mas depende, né, pessoal, do PCE, depende dos PMIs, enfim, do próprio payroll. Tecnicamente, o ponto é 3,574, que separa o joio do trigo. Chegamos agora no petróleo, né? Houve perda de CLTA. Está numa região aqui de potencial formação de fundo, né? Cumprindo uma plena simetria aqui de topo triplo. O alvo milimétrico 72,46. E o Brent dá para de repente dizer que ele vai respeitar a parte de baixo do canal? Se de repente fechar acima, é possível, né? Aí não teria cumprido a simetria de forma plena a 77,65. Pode gerar uma corrida aqui dos vendidos. Vendido acho que vai zerar aqui. Começa a subir, ele vai correndo atrás para não devolver boa parte do seu lucro. E o minério, correção absolutamente normal, média, 3 mínimas justapostas, deve continuar subindo. Assim como o índice Nikkei, isso daqui é um mastro bandeira, é um descanso dentro do movimento, amparado pela média de 5 e vai provavelmente subir pelo menos até 28.195. E aí eu chego na bolsa de Xangai, correção até LTB e média móvel exponencial de 21 que foram rompidas. Maravilha. Então parte aqui dos ativos que a gente fazia no Cartesian, façamos. Depois eu monto aquela cesta de ativos fixos. Vou montar uma outra cesta ativos fixos. O primeiro é Small 11. Small 11, tanto num fundo anterior quanto praticamente tocando a média, deve inflexionar nessa região. Temos aqui o IFNC, que é o índice do setor financeiro. Né? Não há um sinal de fundo significativo. Né? Isso é fato. Está trabalhando na parte baixa do Marobuzu. Mas é um setor muito descontado que pode sim reagir aos balanços. É o caso também do IMOB, né? Tecnicamente, o IMOB não sustentou os valores aqui acima de 696. Né? Ele busca aqui a formação de um fundo, tem que trabalhar contra a barra de sexta-feira, que é uma barra importante, isso é inegável. Né? O mercado tem que mostrar um nível importante de reação. Né? É o caso também do IMAT, né? Que desenhou uma barra forte para os padrões que costuma trabalhar aqui de amplitude, então precisa realmente... O mercado precisa deixar um sinal, né, de reação. Todos os índices, né, a gente estuda os índices para ter o resumo dos setores e tal, eles estão com marobuzus que precisam ser negados, né, para a gente ter uma ideia de continuidade do movimento de alta. E não é diferente com o índice de consumo. Ok?
Vamos traçar aqui uma linha de tendência para que seja a nossa referência. Ok, dos ativos que eu faço ali comumente, a gente vai falar em Petro e Vale, que eu sempre estudo, Petrobras, primeiramente. Não é aquela ação que eu escolheria comprar, mas entre a compra e a venda eu compraria. O stop está muito claro aqui abaixo da mínima da semana anterior, 24,42, colocaria 24,40. A Vale nós temos em carteira, né, a gente comprou num nível bastante interessante, mesmo com essa queda atual, ainda estamos no lucro. Ela está caindo, acho que mais que o esperado, né? É um ativo extremamente líquido, tem o maior peso na bolsa, então quem quer derrubar, por exemplo, os players de mercado de opções batem na Vale para derrubar opções, para derrubar o índice, da mesma forma que ela é alvo de compras, né, em momentos mais otimistas. Né, deve formar fundo aqui a qualquer momento, já. Apesar de não ser exatamente, mas dá uma ideia de exaustão, né, esse movimento intenso, assim, talvez um pouco exagerado. E falemos dos bancos, né, e da B3, B3SA3. Também, né, é uma ação que é complexa, não tem exatamente um sinal, porque a gente estaria trabalhando contra uma barra forte, talvez. É uma barra de ignição, pode ser uma barra elefante, mas se ela for negada, pode ter correria também, né? Mas é uma compra assimétrica, você não teria exatamente um sinal. Agora, quando a gente fala em BBS3, essa já tem um sinal, porque está numa região de topo anterior, perto da média de 21, então seria uma compra mais técnica, né? BBDC4, por exemplo, é uma região com provável formação de fundo. Né, ativos aguardando balanços, né? O rompimento, se ocorrer de 14,16, pode ter um efeito correria aqui, o mercado entendendo que o ativo está extremamente descontado. Nós temos inclusive em carteira. Aí a gente chega em YouTube, que hoje, né, se você for comparar com o Bradesco está mais depreciada, né, então acho que faria mais sentido, tanto que a gente tem ação em carteira, além de BPAC. Temos em YouTube uma formação de triângulo. E essa acumulação por parte dos estrangeiros que estão comprando durante a queda, ela é praticamente resumida pelo gráfico, né? Então, por exemplo, aqui, parece realmente uma acumulação em torno das médias. E aí Itaúsa, ITS A4. É um desenho, naturalmente, bastante parecido com o YouTube. Acho que quem compra por aqui pega numa região embrionária. Eu não compraria Itaúsa para bater renda fixa. Ainda mais com esse desconto, eu compraria a Vale, por exemplo. Né? E para nós finalizarmos, fazer a carteira de desafios. Então a gente já falou de Amer, BPAC. Cury, nós temos o alvo a R$15, então um momento de turbulência no mercado ela volta, aqui topos anteriores, enfim, média de 21. Região de oportunidade. Dexco eu penso da mesma forma, né, em torno da média de 21, oportunidade de compra. Gerdau caiu forte, assim como o Vale, acionou um pivô a 31,68, a gente tem ainda uma boa margem, um lucro excepcional no ativo, acho ainda possível sim vender a 40 nas próximas semanas, portanto oportunidade de compra. Local Web é ativo de fluxo, né? Essa, se ela der uma esticada e se distanciar de média, a gente deve vender para trocar. Ela tem fundamentos bastante controversos, inclusive. Mater Dei foi uma boa surpresa recente.
Mesmo com o mercado turbulento, ela está conservando praticamente toda a alta. Então é um ponto importante para quem deseja entrar já no ativo em tendência. Ela tem um topo triplo aqui que ela respeitou, voltou, mas a tendência deve permanecer realmente de alta, mesmo porque é uma empresa fantástica, né? Semana passada subiu 18%. Percebam que se houver o rompimento de 10 com 13, ela só tem resistência depois dos 17. Então é uma boa oportunidade para quem já quer um ativo em tendência, mas que ainda tem um amplo espaço para subir. MRV é um dos maiores absurdos aí da bolsa no momento, na minha visão, não faz sentido trabalhar nesse patamar. Se o mercado se animar quando ocorrer, né, que deve ser em breve, nos próximos dias, é uma ação que pode subir 20%, 30% em poucos pregões. Positivo, tem um ombro, cabeça, ombro invertido junto com o local web. Se ela subir para fechar esse gap, por exemplo, esticar, a gente deve ou vendê-la para trocar ou simplesmente encerrar a posição. E Viva, né, que junto com o Mater Dei fez um bom movimento no curto prazo, está testando aqui esse topo anterior, marcado dia 22 de novembro, deve respeitar, a média vai se aproximando e pode buscar aqui esse fechamento do gap perto dos 28 reais ainda no mês de fevereiro. Perfeito? Então é isso aí, saúde e paz a todos. Sobre o mini índice, eu tenho o mesmo pensamento que tinha hoje de manhã, com base no intraday, que ele vai buscar ali a região de aqui marca 109,080, né? Então 109,080 é um ponto que deve ser testado aí ao longo do dia, quem sabe ainda no período da manhã ou logo após o meio-dia. Ok? Forte abraço a todos, saúde e paz, queridos, seguimos juntos, que juntos somos mais fortes. Muito obrigado pela atenção de vocês, uma excelente semana.